Alô? Bom dia. Eu gostaria inicialmente, de saudar a todos e todas, dizer que é um prazer representar aqui o MEC, Ministério da Educação, nesta audiência que celebra o Dia Nacional do Surdo, do Surdo, dia 26, próximo dia 26 de setembro. Presto aqui minhas homenagens ao protagonismo desse segmento, destacando que é uma data que representa o dia de luta por melhores condições de vida e por maior participação na sociedade. Então, dessa forma, parabenizo a iniciativa do senador Romário. Do senador Romário, pela iniciativa de convocação dessa audiência pública. Acho que pautas como essas elas devem ser estimuladas, incentivadas, em razão da importância que tem. Então, a importância para o exercício e consolidação da nossa democracia, e, sobretudo, para a desconstrução de um processo de invisibilidade que sempre permeou a temática das pessoas com deficiência. Então, falando em pessoas com deficiência, eu aproveito aqui para estender meus cumprimentos e minhas saudações a todas as pessoas com deficiência pelo Dia Nacional de Luta, que é acontecido segunda-feira, dia 21. E considero que o Brasil avançou muito na agenda para com essa parcela historicamente excluída da população. Ainda temos um débito grande em razão dessa trajetória histórica mesmo de exclusão, mas já podemos comemorar muitas conquistas. Meu destaque especial é com relação à questão do direito à educação. Então, a Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 205 a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 208, ela prevê o direito ao atendimento educacional especializado a todas as pessoas com deficiência. A Lei 10.436, de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, e o Decreto 5626, de 2005, que a regulamenta, representam paradigmas importantes de inclusão de estudantes surdos nas redes regulares de ensino, contemplando a formação de professores de Libras, formação de tradutores e intérpretes e a oferta da educação bilíngue para todos os surdos. Em seu artigo 22, esse decreto 5626 contribui para os avanços da política de inclusão dos surdos ao prever instituições de educação básica, devem garantir inclusão de todos os estudantes surdos e com deficiência auditiva por meio da educação bilíngue, abertas a estudantes surdos e ouvintes, professores bilíngues na educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, professores das diferentes disciplinas e modalidades de ensino, cientes da singularidade linguística desses estudantes, serviços de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa. Então, fundamentada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, de 2006, ratificada, inclusive, como emenda, com força de emenda constitucional no Brasil, que reconhece o direito de todos à educação e que esse direito se efetiva em sistemas educacionais inclusivos. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, permitiu o acolhimento dessas pessoas com deficiência na rede regular de ensino.
a partir da promoção da universalização do acesso à educação em todas as etapas e modalidades. Para a efetivação deste direito, torna-se necessária a transformação de práticas e estratégias pedagógicas que respeitem e estimulem, que respeitem as especificidades, estimulando, potencialidades e as capacidades dos estudantes. Esse a gente sabe que é um dos grandes desafios, é a transformação das práticas. Mas estamos num processo. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação nacional. Nesse sentido, sua ação transversal está baseada nos princípios da inclusão, que reconhece as diferenças e valoriza a diversidade. Conjuga igualdade e diferenças como valores indissociáveis. Então, este princípio demanda um esforço grande das unidades de ensino, visando a mudança de suas práticas pedagógicas e adequações necessárias, visando ao pleno desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial, como um todo. O AEE, que foi citado aqui, é compreendido como um conjunto de atividades, recursos pedagógicos de acessibilidade, organizados institucional e continuamente. Ele deve integrar a proposta pedagógica da escola e envolver a participação da família para garantir o pleno acesso e participação dos estudantes, a fim de que suas necessidades educacionais específicas sejam atendidas. E tem a finalidade, tem a função, de identificar e eliminar as barreiras, nesse processo de aprendizagem. Então, é importante reforçar as atribuições do atendimento educacional especializado, que muitas vezes ele é mal entendido e mal executado. Os professores das classes comuns, portanto, e os professores do AE devem manter interlocução permanente com o objetivo de garantir a efetivação da acessibilidade ao currículo e um ensino que propicie a plena participação de todos. Para o cumprimento de seus objetivos, essa articulação não é possível, prescindir dessa articulação. A articulação entre o professor e o professor do AE e o professor da sala de aula comum é que vai garantir esse maior acesso, à produção do conhecimento. Então, o projeto político-pedagógico, chamamos de PPP, é um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, com responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas pelo conjunto, da comunidade escolar e garantindo os objetivos ali identificados, ali elencados. As ações desenvolvidas no âmbito das políticas públicas da educação inclusiva são estruturadas visando ao pleno acesso à comunicação, à informação e à educação. Sabemos que ainda temos grandes desafios na concretização, na consolidação disso. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico de uma escola com matrículas de estudantes com deficiência auditiva ou surdez deve prever professores bilíngues da educação infantil até nos anos iniciais do ensino fundamental, tradutor e intérpretes de Libras, ensino de Libras e ensino da modalidade escrita da língua portuguesa, oferta da modalidade oral da língua portuguesa para aqueles que optam por essa possibilidade, assim como os meios auxiliares para a comunicação oral, se for a opção, a oferta do AE aos estudantes surdos em turnos distintos ao da escolaridade. Então, sempre reforçando que o AE
não é substitutivo, ele é complementar ou suplementar à formação do estudante. E é através da efetivação desse atendimento educacional especializado que são identificadas as barreiras aos estudantes no ambiente escolar e toda a comunidade. Então, por isso que a gente reforça que o professor do AE, ele é uma peça fundamental na escola, porque ele é esse elemento articulador dessa política inclusiva, para que ela aconteça efetivamente. Então, o domínio da língua portuguesa oral e escrita e da língua de sinais constitui instrumento de promoção da autonomia e da emancipação social. Dessa forma, a implementação da educação bilíngue vincula-se a estratégias pedagógicas definidas e aplicadas a partir das especificidades desses estudantes. O professor do atendimento educacional especializado deve considerar os desafios vivenciados pelos estudantes público-alvo da educação especial, aqui falar do aluno surdo, identificando as barreiras, organizando, selecionando e elaborando os devidos recursos pedagógicos de acessibilidade para que melhor se adequem a esse estudante e que ele possa alcançar os objetivos, né, e as atividades propostas. Estou finalizando. O Ministério da Educação, em articulação com os estados, municípios e o Distrito Federal, contempla o atendimento às necessidades educacionais específicas dos estudantes surdos por intermédio de programas e ações, né, que vão desde a formação continuada de professores, disponibilização de recursos pedagógicos de acessibilidade, que visam ao desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas, o Programa Nacional do Livro, né, que compreende o Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, né, são programas que contemplam a questão da acessibilidade, através da disponibilização de livros em formato digital acessível. São pontos que são elencados já nos editais do Programa Nacional dos Programas Nacional do Livro, né? Então, da criação de centros de formação de profissionais da educação e do atendimento às pessoas com surdez, os CAIs, do Programa de Implantação das Salas de Recursos multifuncionais, visando o atendimento educacional especializado, como um espaço privilegiado para esse momento com o estudante surdo. O programa Escola Acessível, né, que destina às escolas, através do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto às Escolas, recursos para garantir a acessibilidade física, arquitetônica e outras, né? O uso do sistema FM nas escolas, que já desde 2012, final de 2012, tem sido concedido através do SUS, né, para aqueles estudantes que optam, que usuários dos aparelhos de amplificação sonora e implantes cocleares. Através de financiamentos dos núcleos de acessibilidade nas instituições federais de nível superior, além, claro, dos cursos de formação de professores. Então, o Exame Nacional de Certificação de Proficiência no Uso e no Ensino da Libras e a certificação de proficiência na tradução e interpretação de Libras, português, Libras, né, o ProLibras, tem a finalidade de contribuir para a melhoria da oferta da educação bilíngue e do atendimento educacional especializado a esses estudantes. Então, segundo os dados mais recentes, eu trouxe assim rapidamente, a taxa de inclusão de estudantes público-alvo da educação especial básica, né, passou de 29% para 79% nos últimos 12 anos, né, o que significa que uma parcela muito grande da população hoje está na escola. Então, um avanço considerável, um avanço na ordem de 381%. O número de matrículas, então, naquele momento, era de 145 mil, e hoje nós chegamos a quase 700 mil estudantes. Né? Quando falamos de estudantes com surdez,
pelos últimos dados do censo 2014, do INEP, então foram 31.434 estudantes surdos e 35.184 estudantes com deficiência auditiva. A política de inclusão no Brasil também atingiu a educação superior, né, que registrou um grande aumento também, na ordem de 475%. Então, os alunos surdos nas universidades, há 12 anos atrás, eram 5 mil, hoje eles são 30, né, mais de 30 mil, em consonância com os dados desse último censo. E, na área específica da surdez, hoje nós temos 1.489 estudantes surdos nas universidades e 7.194 estudantes com deficiência auditiva. Assim, entendo que, mesmo com toda a clareza de que teremos ainda um longo caminho a trilhar, né, estamos num processo, o Brasil tem o pioneirismo com algumas das políticas públicas. Então, na perspectiva da garantia da efetivação desses direitos para todos e todos, né, aqui em especial da população surda, eu aproveito aqui para celebrar com vocês os avanços que permitem verificar que este processo é crescente e contínuo, né, e tem garantido a inclusão de um número cada vez maior de estudantes e um resgate histórico com essa parcela da população. Então, precisamos consolidar uma cultura de efetivação de direitos, né, onde todas as escolas são para todos os alunos, onde os espaços de vivência sejam permeados de respeito, sem a perpetuação de estigmas, onde os sujeitos se reconheçam como sujeitos de direitos. Então, eu finalizo aqui a minha fala, né, tomando emprestado um slogan que eu tive a oportunidade de conhecer ontem, do Conselho Nacional do Ministério Público, nesse encontro que nós estamos realizando lá no MEC, que é o Seminário Internacional de Direitos Humanos e Desenvolvimento Inclusivo, e o slogan é o seguinte: seja grande como seus direitos. Obrigada.